Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que faremos a antevisão das eleições americanas que vão ocorrer na próxima semana, 3 de novembro, e também conversaremos sobre o plebiscito que ocorreu no Chile, que deu vitória, a possibilidade de uma nova Constituição depois de 40 anos de uma Constituição cuja herança era ditatorial do tempo do presidente Augusto Pinochet. E para fazer essa discussão temos como convidado o Dr. Edson Murazek, a quem mais uma vez agradeço pela presença e duas boas-vindas ao nosso Política Internacional. Muito obrigado, Egna, por mais um convite para conversarmos em torno da atualidade internacional. De facto, uma semana em que as manchetes, os holofotes da imprensa mundial estão sobre os Estados Unidos e estas eleições vão ser realizadas no dia 3, na próxima semana. Há toda uma expectativa, quero acreditar, em saber-se quem é que vai ser vitorioso deste pleito eleitoral, mas que também, do lado da América Latina, está a ser marcado por estas manifestações do sim, o referendo em relação à possibilidade de mudança da Constituição atingiu 78% de votantes que disseram sim à possibilidade de alteração desta nova Constituição, e por isso mesmo há há manifestações nas ruas, nas praças, no Chile, a dar as boas-vindas a esta boa nova para os chilenos que, dizem eles, já estavam cansados daquela Constituição de 1980. 89. Dr. Murazek, fazendo a antevisão das eleições americanas, as eleições vão ocorrer na próxima semana, no meio de tantos assuntos que nós vamos ver até no decorrer do programa. Um dos assuntos mais candentes e mais debatidos são as sondagens que têm estado a ocorrer. Até antes da deflagração da Covid-19, um pouco por causa do nível de popularidade do presidente Donald Trump, havia todas as certezas de que, muito provavelmente, apesar da grande, digamos que da grande relação ainda que seja turbulenta com a mídia, com vários países e até com organizações internacionais, parecia que Donald Trump tinha muito mais chances de renovar o seu mandato nestas novas eleições. Com a crise da Covid-19 e vários outros assuntos, parece que as sondagens começam a ser mais equilibradas e começam até, em alguns casos, falando da possibilidade de Joe Biden vencer as eleições. Fazendo uma análise das sondagens e do evoluir dos resultados das sondagens que ocorreram ou que têm estado a ocorrer, principalmente agora nos últimos dias, derradeiros dias das eleições, qual é a análise que faz? Quem acha que pode vencer as eleições e como é que analisa todo este processo de campanha eleitoral que foi, claro, caracterizado por medidas bastante restritivas por causa da Covid-19? Bom, falando sobre as sondagens, como diz o tempo, são sondagens, são cenários, na verdade, que várias instituições nos Estados Unidos criam em função da percepção que se tem, em função das perguntas que vão fazendo nos cidadãos, eleitores norte-americanos, sobre quem é que votariam, sobre quem é que vão votar. Mas eles não deixam de ser cenários que o fato de o cenário criado neste momento, por exemplo, as últimas sondagens dão maior vantagem ao candidato democrata Joe Biden, mas o fato destas sondagens estarem a abrir a possibilidade de Joe Biden vencer essas eleições não significa necessariamente que naquele dia o eleitor de facto vai colocar nas urnas o voto a favor do candidato democrata. Ou seja, o fato das sondagens serem assim, de certa forma, equilibradas, não significa que provavelmente haja um equilíbrio na relação de força entre os dois candidatos? Eu penso que qualquer um deles pode vencer. E olhando para a história, olhando para o passado, qualquer um pode vencer. As sondagens podem dizer que será Joe Biden ou será o candidato Donald Trump que está a concorrer à sua reeleição. Qualquer um deles pode vencer, principalmente pelo sistema norte-americano, em que às vezes um candidato pode ter o maior número de intenção de voto em termos de pessoas votantes, e entretanto
por causa do sistema político em si nos Estados Unidos, não ser este... A questão do voto popular e do colégio eleitoral. É exatamente a questão do voto popular e do colégio eleitoral. Bom, nas últimas eleições, o Donald Trump venceu, na verdade, no colégio eleitoral. Exatamente. E o voto popular, o maior número de votos foi para outra candidata. O maior número de votantes foi com Hillary Clinton, entretanto. E, aliás, veja só, quando falamos das sondagens, quase todas as instituições que fazem sondagem nos Estados Unidos diziam que Hillary Clinton ia vencer com grande facilidade as eleições a Donald Trump em 2016. Entretanto, o resultado das eleições provou que todas essas instituições que davam vantagem a Donald Trump estavam erradas. Então, devemos olhar as sondagens. É importante que se façam sondagens que se dê a entender a percepção popular sobre qual é a sua intenção no dia de votação, mas não podemos olhar as sondagens de hoje, ainda que seja um dia antes da eleição, não podemos olhar para essas sondagens, para o resultado dessas sondagens como certezas, como a previsão exata do resultado que há de vir depois do dia 3 de novembro. Então, olhemos as sondagens como uma tentativa de cientistas, de estudiosos, de pesquisadores em fazerem estudos para verem qual é a tendência da vontade popular nos Estados Unidos, mas lembremos que isso por si só não é uma ciência exata, que quando hoje diz que é Donald Trump que vai vencer ou é Joe Biden que vai vencer e pensarmos que de facto é o que vai ocorrer. Eu, olhando para principalmente as eleições de 2016, e hoje dizer-me que é Donald Trump ou é Joe Biden, eu vou pensar assim, isto é mais em função da vontade da pessoa que diz que é isso ou aquilo, e não necessariamente... contexto em que a sondagem ocorreu. Exatamente. Então temos que esperar que as eleições ocorram. Podemos lançar esses cenários sim, mas não nos admiremos que o resultado efetivo das eleições não se reflita naquilo que diziam as sondagens. Aliás, como estávamos a dizer agora, por vezes a vontade popular não há de ser a vontade do tal colégio eleitoral, em que a maior parte dos eleitores podem votar num determinado candidato, mas pela forma como é gerido o sistema, ou como foi montado o sistema eleitoral nos Estados Unidos, o resultado em termos, isso vai acontecer em dezembro, penso que é a 14 de dezembro que o tal colégio eleitoral vai se reunir para tomar a decisão sobre quem vai ser o presidente. Então, é importante que nós tenhamos as sondagens, é fundamental que tenhamos as sondagens, mas devemos olhá-las com cautela e não pensarmos que o que foi dito na sondagem, o resultado da sondagem é que vai ser o resultado da eleição. Depois de um mandato, digamos que bastante controverso, com ações internas bastante controversas também dentro dos Estados Unidos, os últimos 2 anos, ou pelo menos o último ano do mandato de Donald Trump foi caracterizado por protestos por causa da morte de negros, que é uma situação muito anterior, claro, à administração de Donald Trump, mas que teve um efeito diferente pela forma como Donald Trump reagiu à questão dos protestos. E a questão que eu gostaria de que o doutor respondesse é: até que ponto é que acha que estes protestos contra a gestão da morte de Floyd podem influenciar nos resultados eleitorais, considerando a massa negra bastante significativa que foi às ruas e demonstrou seu grande desacordo relativamente ao que estava a acontecer e principalmente relativamente à posição de força que a administração de Donald Trump demonstrou ao enviar militares e ameaçar que poderia fazer uso da força para conter os protestos? Bom, tal como disseste, este problema da violência policial não é um problema do mandato de Donald Trump. Claramente. É um problema dos Estados Unidos. Eventualmente, Donald Trump pode ser criticado pela forma como reagiu em relação a este problema, mas este é um problema estrutural que deve ser resolvido de forma estrutural, não necessariamente porque é Donald Trump que é presidente hoje, ele que vai ter a varinha mágica para resolver. Este é um dos casos e acredito que nos Estados Unidos, para além do problema da violência policial, da questão de eventual desigualdade e por aí em diante, deve haver vários outros problemas. Agora, eu não acredito que estes incidentes
influenciem de forma significativa, eventualmente, no resultado das eleições nos Estados Unidos. Sim, houve manifestações que houve, mas eu penso que os eleitores norte-americanos vão eleger naquele programa que consideram que melhor vai satisfazer os seus interesses. Dizias que Donald Trump, por exemplo, quando ascendeu ao poder, teve políticas controversas. Sim, são políticas controversas. Aliás, quando ele entrou, a sua bandeira era mesmo desmontar todo o sistema ou tudo aquilo que tinha sido feito pelo seu antecessor, tanto ao nível doméstico como a nível externo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da campanha de Donald Trump para desfazer a reforma de Obama no setor da saúde, o tal Obamacare. Estou a dar um exemplo a nível interno. A nível externo, por exemplo, a retirada dos Estados Unidos de alguns acordos que tinham, como o acordo nuclear iraniano, que tinha sido assinado por Obama. Nós podemos considerar isto controverso, é normal e natural, e numa sociedade como aquela é normal, mas, apesar de ser controverso, há muitos norte-americanos que também estão do lado das políticas que Donald Trump avançou. Há muitos norte-americanos que não estavam favoráveis às políticas do que o antecessor de Donald Trump, que é Barack Obama, foi aplicando. Então, é uma situação normal numa sociedade democrática, em que há um governo, tem um determinado programa que vai apresentar aos eleitores, aliás, não é governo antes, vai à campanha, apresenta um programa e quando chega lá tem que implementar as promessas eleitorais. Eventualmente, há de haver pessoas a favor e há de haver pessoas contra as políticas específicas que vão ser implementadas. Então, penso eu que, sim, aquela situação que eu falava das manifestações, enquanto havia manifestações, há pessoas que não se fizeram às tais manifestações. Então, eu penso que o que vai contar é em função dos programas de cada um dos lados, do Partido Democrata e do Partido Republicano, sobre como é que vão resolver os problemas dos Estados Unidos nos próximos anos. Porque hoje, por exemplo, um dos maiores desafios que os Estados Unidos têm é a questão da pandemia da Covid. Ficou claro, ou pelo menos houve as críticas que houve contra Donald Trump, supostamente, porque ele, quando iniciou esta coisa da Covid, primeiro desprezou, achou que não era problema, e depois quando começou... Isso pode influenciar no resultado eleitoral? Isso até acredito que pode influenciar no resultado eleitoral, se Donald Trump, influenciar no sentido que, se Donald Trump, por exemplo, não mostrar que tem habilidades e capacidades de reverter a situação, nas promessas que ele vai fazendo nestes dias, porque ainda eles estão a fazer a campanha, nas promessas que eles vão fazendo, se ele não dar garantias de que vai resolver o problema, vai estancar este problema da Covid, claro, com outros vários problemas que a sociedade norte-americana vive, sim, eu acredito que pode influenciar, mas não esse problema da Covid sozinho. Tem que ser o problema da Covid ligado com vários outros problemas que a sociedade norte-americana vai vivendo. Então, o candidato que mostrar as garantias de que vai resolver os problemas dos norte-americanos, esse vai vencer as eleições, apesar de todos eles dizerem que vão resolver, e neste momento está polarizado, não sabemos quem vai ser. As sondagens, neste momento, pelo menos as últimas que eu fui ver, diziam que quem está em cima é Joe Biden, talvez porque os eleitores ou os que foram escolhidos nessas sondagens, foram entrevistados nessas sondagens, quando olham a forma como Donald Trump foi lidando com diversos assuntos, preferem o não, mas são milhões e milhões de cidadãos norte-americanos, alguns favoráveis a Donald Trump, outros favoráveis a Joe Biden. Como eu dizia, esperemos a terça-feira para ver o que vai acontecer. Desculpe, não terça-feira, dia 3. Terça-feira, dia 3. É dia 3. Okay. Uma das bandeiras da administração de Donald Trump foi tornar a América grande, numa alusão de que a América durante vários anos, nos últimos anos, parece que estava a perder o seu poder e eventualmente estava a deixar as responsabilidades internas que tinha para se engajar em ações externas que eventualmente não traziam retorno direto para
para os cidadãos norte-americanos, e esta foi a maior bandeira, e Donald Trump teve resultados satisfatórios relativamente a isto, com relação ao aumento de emprego e etc, etc. Acredita que estas últimas ações, estes últimos desenvolvimentos internos dentro dos Estados Unidos, relativamente à pandemia, aos protestos e até algum desagrado sobre as últimas ações governamentais, podem apagar o legado que até é inegável da administração de Donald Trump relativamente à questão interna do aumento de empregos e da estabilidade econômica que o país conheceu durante os 4 anos do seu mandato? Bom, é assim. Make America Great Again, então, tornar a América grande de novo, foi um slogan de campanha que alguns outros podem questionar. Será que a América não era grande antes de Donald Trump? Será que, de facto, vai depender da perspectiva da análise que nós vamos usar para dizer que, de facto, Donald Trump tornou a América grande de novo? Bom, não sei em que momento é que a América ficou pequena. E foi um slogan de campanha que Donald Trump usou, mas que trouxe uma mudança em termos de política, vamos dizer, dos Estados Unidos, de uma situação em que o seu antecessor era mais conversador com os outros, com o exterior, abraçava mais o multilateralismo, e enquanto ele veio dizer que não, vamos abandonar o multilateralismo e vamos abraçar o unilateralismo. E esta é uma situação normal na política norte-americana. Principalmente quando é um presidente ou republicano ou democrata, porque isso que Donald Trump foi fazendo agora, de abandonar o multilateralismo e começar a tomar mais ações unilaterais em vez de multilaterais, aconteceu também com um outro presidente, também do mesmo partido, o Bush. O Bush filho. Refiro ao Bush filho, que, se olharmos para as ações dele, a estratégia de segurança nacional, por exemplo, que foi aprovada depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, as passagens que estão lá, quando falava das alianças ad hoc, coligações de vontade ad hoc, considerar que quem está conosco está contra nós. Então, é um pouco a continuidade daquilo que estava. Então, na política norte-americana há sempre estes momentos. Há momentos de presidentes que apostam mais no multilateralismo e outros que apostam mais no unilateralismo. Então, quando ele disse, vamos tornar a América grande de novo, foi mesmo nesse sentido de ir retirando os Estados Unidos de compromissos internacionais que considerava que são prejudiciais ao interesse nacional, porque na perspectiva da atual governação dos Estados Unidos, há um conjunto de compromissos internacionais que não são favoráveis à satisfação do interesse nacional. Eu falava num dos programas no passado, em que os estadistas devem pesar no conflito entre o que é que nós vamos valorizar. Manter boas relações com o exterior, ou aquilo que eu chamava de colocamos na balança o interesse nacional e interesse nacional, interesse nacional e interesse internacional. Qual é que nós vamos valorizar mais? Nós queremos manter boas relações com o exterior, estamos a falar de interesse internacional, ou queremos tornar, como ele diz, a América grande de novo sendo unilaterais. Então, é nesta dicotomia e que já vem de há muito tempo, no caso dos Estados Unidos, principalmente sendo uma potência com ambições globais, então é preciso, com ambições hegemônicas, é preciso pesar o que é que vale mais. Ser uma hegemonia benevolente ou ser uma hegemonia não benevolente que só se preocupa em consigo próprio. Então, os tais ganhos que Donald Trump eventualmente terá tido nestes anos vão contar no processo eleitoral, mas os eleitores também vão fazer o peso, eventualmente vão fazer a comparação, se de facto foram tantos ganhos assim, que superam tanto o que foram os ganhos, por exemplo, do seu antecessor. Então, os eleitores conscientes hão de colocar na balança os tais ganhos que tiveram, mas também os estragos que eventualmente a administração de Donald Trump terá dado, ou o desgaste que terá dado ao país como um todo. Os eleitores hão de colocar isso na balança e ver o que é que vai valer mais. O fato é que, neste momento, continua a dizer que tudo pode acontecer depois do dia
dia 3 de novembro. E em relação à gestão da política externa norte-americana, é verdade que Donald Trump foi privilegiando ações unilaterais e se afastando muito de seus parceiros de cooperação, falámos até em vários programas sobre o distanciamento relativamente à NATO, as ameaças de desinvestimento na segurança europeia, que supostamente era uma segurança que beneficiava mais os países europeus relativamente à Europa, da saída de várias organizações, como a própria OMS, agora muito... Como está a imagem da administração de Donald Trump a nível internacional e como é que isto pode influenciar na política externa norte-americana nos próximos anos se Donald Trump vence as eleições? É preciso não esquecer que também estamos em meio a uma guerra comercial com a China, temos algumas relações não muito amistosas com os países europeus, é verdade que há um pacto de ocidentalismo e de relações supostamente amistosas, mas temos também um impasse relativamente à própria NATO, temos a questão da Venezuela e vários outros conflitos, inclusive com a própria Rússia. Como pensamos na possibilidade de Donald Trump vencer as eleições? Como será a sua relação com o resto do mundo, principalmente até em relação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas? Bom, penso que se Donald Trump vencer as eleições, as relações vão continuar como... Será continuidade, quer dizer que os norte-americanos gostaram do que aconteceu nos últimos 4 anos e se estão favoráveis ao que aconteceu nos últimos 4 anos na relação dos Estados Unidos com os exteriores, já que estamos a falar da política externa dos Estados Unidos, penso que não haverá motivo nenhum de mudar alguma coisa. O que vai acontecer é que Donald Trump vai continuar a intensificar eventualmente a sua rivalidade com a China nesta coisa da guerra comercial para ver se pode obter as maiores vantagens possíveis na relação com a China. Vai continuar a pressionar certamente os europeus naquilo que ele considera que os europeus estão a gastar menos para a manutenção da sua própria segurança. Vai continuar a pressionar as organizações internacionais como as Nações Unidas a tomarem posições que sejam mais consentâneas à posição norte-americana. Aliás, a OMS pagou o preço de a liderança da OMS não querer se curvar aos comandos, vamos assim dizer, de Washington e por Donald Trump pensar que a OMS está a mancomunar-se com a China na forma de lidar com a pandemia. Então, se Donald Trump vencer estas eleições do próximo dia 3 de novembro, eu penso que em termos de política externa nós vamos assistir à continuidade. Continuidade quer dizer o quê? Não vamos vai retirar-se de todos os acordos que considerar que são desfavoráveis aos Estados Unidos, vai continuar a pressionar os Estados como o Irão e os outros que pensam que são Estados contrários ao interesse dos Estados Unidos. Mas há uma coisa interessante que eu tenho visto na política dos Estados Unidos sobre esta coisa do unilateralismo ou multilateralismo. Até parece que os norte-americanos, os eleitores norte-americanos fazem de propósito. No sentido de que é uma questão cíclica. Há um presidente que é mais unilateralista, que olha mais para os Estados Unidos, quando os eleitores acham que não. Agora temos, aliás, vamos dizer assim, em linguagem mais chão-chão, há de haver um presidente que chamusca a imagem dos Estados Unidos a nível internacional e, em algum momento, os eleitores dizem que agora é o momento de limparmos a imagem dos Estados Unidos. Depois, elegem um outro que tem uma política diferente. O que é que eu quero dizer com isto? É olharmos para a presença de Bush, por exemplo, Bush filho. E como é que eram os Estados Unidos vistos no mundo? Aumentou o anti-americanismo enquanto Bush esteve no poder, exatamente porque eram vistos os norte-americanos como arrogantes na forma de lidar com problemas internacionais. E acho que com essa administração de Donald Trump também houve voltamos a isso, porque vamos assim dizer, aquilo que eu dizia chamuscar, Bush chamuscou a imagem norte-americana e depois alguém veio limpar a imagem norte-americana. Quando a gente de quem? Barack Obama, que vem mais com um tom conciliador do sistema internacional, faz as viagens que faz os discursos que faz e todo mundo fica feliz
feliz, satisfeito e por aí em diante. Só que agora, desde 2016, os norte-americanos disseram, não, agora é a vez de voltarmos a que, quer dizer, até parece uma coisa, não estou a dizer que é propositada, mas até parece uma coisa propositada, mas se nós estudarmos a política... E neste momento, política, como é que está a imagem norte-americana no mundo? está chamuscada, certamente. Quem é que está de bem com os americanos? Nem os aliados tradicionais dos Estados Unidos estão satisfeitos com o que está acontecendo com os Estados Unidos. É por isso que há muitas posições, como é que chama? Antagônicas. Exatamente, obrigado. Antagônicas, seja sobre o Irão, seja sobre a OMS, seja em várias frentes. Há sempre fricções na relação entre os Estados Unidos e os seus aliados. Eventualmente, para que esta imagem volte a estar como esteve nos 2 mandatos de Barack Obama, vai ter que, se os americanos quiserem isso, então Donald Trump vai perder as eleições, porque é a única pessoa que pode fazer nesse momento, nestas eleições, para a imagem dos Estados Unidos voltar no mundo, estou a falar do sistema internacional, para voltar a ser o que já foi, não há de ser com Donald Trump. Se essa for a vontade dos norte-americanos, então Donald Trump está condenado a perder as próximas eleições. Mas se a vontade for continuar neste caminho, talvez se acharem que defende melhor o interesse nacional dos Estados Unidos, então aí teremos teremos Donald Trump a vencer as eleições. Nós estávamos a falar aqui da administração do presidente Bush Filho, que apesar de ter tido uma administração que eventualmente pôs em causa a imagem internacional dos Estados Unidos afora, parece que ainda assim Bush conseguiu renovar o seu mandato, contra todas as expectativas. Pois. É o que nós esperamos em relação a Donald Trump, contra todas as expectativas, contra todo o anti-americanismo. Ainda assim existe essa possibilidade de o Donald Trump renovar o seu mandato e continuar com o seu projeto de tornar a América num lugar extraordinário e eventualmente depois de internamente resolver as diferenças e as fragilidades que os Estados Unidos possuem ou que supostamente possuem, aí pensar numa imagem internacional que pode ser promovida por um outro candidato em outro momento. No mundo das possibilidades, tudo é possível. No mundo das possibilidades, tudo é possível. É normal nos Estados Unidos um presidente renovar, mas também há situações de presidentes que não conseguiram renovar. Então, se olharmos nessa dimensão de o que eu estou a chamar de chamuscar a imagem dos Estados Unidos, os eleitores é que vão ter que decidir em que momento é que eles querem se posicionar agora. Se é um momento de continuar aumentar o anti-americanismo, se podemos assim dizer, no sistema internacional, ou então se é um momento de começar a procurar mais aliados. Mas, se é possível Donald Trump ser eleito, sim, é possível. Como bem disseste, Bush, apesar de todos os problemas, mas também não nos esqueçamos, Bush, quando foi reeleito, os eleitores acreditavam que ele continuava a ser a única pessoa que poderia fazer face à ameaça terrorista, porque havia uma ameaça grande que na análise que era feita entre Bush e o outro candidato, e olhando para o que Bush havia feito logo depois do 11 de setembro, as políticas que tinha assumido, o fato de ter mandado aprovar, ter liderado a aprovação de uma nova estratégia de segurança nacional, que vem do projeto para um novo século americano. Então havia expectativa, a reação de Bush em relação à perseguição de terroristas, começando no Afeganistão e depois indo para o Iraque, ainda que no caso do Iraque as informações que foram dadas na verdade não eram verídicas, ainda assim naquele furor dos norte-americanos de querer vingar-se dos ataques do 11 de setembro, na altura acreditavam que Bush era a pessoa mais indicada para fazer isso. Agora, não sei se Donald Trump tem um Iraque hoje. Não sei se Donald Trump tem um Iraque, desculpa, um terrorismo ou uma Al-Qaeda hoje que tem que perseguir em todo lado, seja no Afeganistão, no Iraque e em qualquer parte do mundo. Não sei se tem uma figura como esta, Donald Trump, que lhe possa proteger para ser reeleito nestas eleições da terça-feira, porque parece ter muitos problemas contra ele, por exemplo, como esta questão da pandemia de Covid, que está a matar muita gente. Provavelmente, se compararmos hoje e a altura de Bush, provavelmente Bush tinha
melhores protetores para ser reeleito. Não estou a dizer que com isso não vai ser reeleito, Ou seja, mas, olhando para o cenário de hoje, o cenário daquela altura, talvez o Bush estava em melhores condições de facto ser reeleito do que Donald Trump hoje ser reeleito. O que não significa que não possa ser reeleito, como dizias, há um conjunto de ganhos na economia que eventualmente os americanos podem pegar nisto como a razão para dar confiança mais uma vez a Donald Trump nos próximos 4 anos. muito obrigado, Dr. Murazek. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos à segunda parte, onde falaremos do plebiscito que ocorreu no Chile, mas também um breaking news relativamente às eleições que estão a ocorrer agora na Tanzânia. Voltamos, até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte, onde falaremos dos resultados do plebiscito que ocorreu no Chile e que deu lugar à votação, e que deu lugar à vitória do sim por uma nova Constituição no país. Dr. Murazek, o Chile é um país muito conhecido pela sua ditadura, que esteve durante muitos anos ligada ao golpe de Estado a Salvador Allende, que depois deu lugar a Pinochet, e tinha uma constituição ditatorial que, não obstante o facto do país ter feito uma transição para a democracia, ainda estava vigente e criava muitos tumultos. Depois de quase 5 anos de protestos, literalmente ininterruptos, o país conseguiu, ou o povo conseguiu convencer as elites políticas a submeter à votação a nova Constituição. Que análise é que nós podemos fazer, principalmente pelo facto de que o Chile era o reduto e representa até o reduto do interesse capitalista na América Latina. Esta mudança de Constituição, e agora, antes mesmo do doutor responder, deixa-me comentar que nas redes sociais e também por vários analistas, é quem acredita que o Chile quer transformar-se numa nova Venezuela, quer transformar-se, por exemplo, num outro novo país com alguma ascensão comunista, porque perdeu esta herança capitalista que veio da ditadura de Pinochet, que foi extremamente, teve grande patrocínio dos Estados Unidos na altura. Bom, é assim, eu não diria que a Constituição era ditatorial, na verdade. O problema daquela Constituição é ter sido aprovada da forma como foi aprovada. E como é que foi aprovada a tal Constituição? Foi aprovada numa altura em que quem estava no poder era um ditador. E o tal Augusto Pinochet até disse que as pessoas foram, quer dizer, foi aprovada, tipo, as pessoas a serem ameaçadas, deviam dizer sim, 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 para aquela Constituição, porque o problema não era a Constituição como tal, ainda que hoje digamos que o problema era a Constituição, mas era como é que o governo lidava com as massas por causa desse tal regime de ditadura. Aliás, se o problema fosse exatamente da Constituição, quando voltou-se ao regime democrático, então de imediato haveria de ter sido alterada a tal Constituição. Mas não foi alterada porque o problema não estava exatamente na Constituição, mas sim nas pessoas que eventualmente interpretavam mal a Constituição, que usavam para ir fazendo os estragos que foram fazendo durante o regime de Pinochet. Então hoje o que está a acontecer? O Chile, com vários outros países no mundo em desenvolvimento, ele disse que o Chile é um dos países mais evoluídos até na verdade é o único país da América Latina que pertence ao OCDE. Exatamente, é um dos países mais evoluídos economicamente. Há quem acredite que essa evolução econômica está fortemente ligada a uma Constituição extremamente forte, liberal. Exatamente. O problema está aí. Aquela Constituição são daquelas Constituições que muitos países no terceiro mundo, ou no mundo em desenvolvimento, foram obrigados a ter. A ideia de tens que mudar. Aquilo começou no contexto. Do comércio, exatamente. Começou no contexto da economia. Da Guerra Fria, em que uns eram mais socialistas, comunistas, e outros mais liberais, capitalistas, em que quando um país ficasse aflito, queria dinheiro das instituições de Bretton Woods, e as para lá diziam, ok, nós vamos dar o tal financiamento, mas
Para tal, tens que alterar a Constituição, tens que introduzir lá, tens que remover a propriedade coletiva, por exemplo, tens que começar a defender o neoliberalismo, etc. E eras obrigado a adotar aquele conjunto de medidas do consenso de Washington, que levava muitas vezes não necessariamente ao desenvolvimento econômico percebido mais na distribuição de riqueza para todo mundo, mas na dimensão de crescimento. E de facto foi o que aconteceu com o Chile, que introduzindo esse tipo de mudanças de liberalização da economia, de privatização do que era do Estado na época socialista, foi atingindo os tais patamares que atingiu. Mas qual é o problema nisso tudo? É que os patamares de crescimento ou desenvolvimento que poderá ter atingido, a ponto do Chile ser hoje considerado uma das economias mais evoluídas, se não a mais evoluída da América Latina, não foi ao encontro da resolução dos problemas básicos dos mais pobres, dos mais favorecidos, antes pelo contrário. Foi aumentando o fosso entre aqueles que têm mais e aqueles que nada tem. E o pior de tudo, numa situação em que a educação está privatizada, em que acho que é a educação, a questão das pensões, saúde, serviço de pensão. Então, esse é o grande problema. Então, os pobres, como é que nós vamos ter acesso se tudo isto está privatizado? E é daí onde vem o debate. É preciso alterar-se a tal Constituição. Depois aí as pessoas lembram-se que é uma Constituição que foi imposta pela ditadura de Pinochet. Mas que, entretanto, quando saímos da ditadura, fomos à democracia, nessa altura não houve essa questão. Mas agora, o aumento das desigualdades no Chile, atualmente, é que levou ao acordar das pessoas, dos chilenos, e dizer, precisamos mudar isto. Provavelmente que é para quê? Que é para ver se aquele liberalismo radical, se é que podemos chamar assim, que está lá na Constituição, pode ser revertido. Porque essa coisa de privatizar tudo, a educação, a saúde, em sociedades de países em desenvolvimento, é muito perigoso, porque os pobres ficam mesmo cada vez mais pobres. Então, vamos assim dizer, o móvel. Eu não diria que a Constituição é que era ditatorial, não. A Constituição tem os problemas que tem. Aliás, a opção era, vamos mudar, ou neste referendo, vamos mudar para uma nova Constituição ou vamos manter esta? O que significa que há chilenos, tudo bem que mais de 70% de votos votou a favor da mudança desta Constituição, mas quer dizer que há chilenos que acreditam nessa Constituição. Aliás, não sabemos o que vai acontecer. Estas conversações ou esta nova Assembleia Constituinte, penso que vão criar uma Assembleia Constituinte, embora não me traia, acho que é em abril do próximo ano, que vai ser responsável por escrever ou redigir, vamos assim dizer, tal novo texto, ou o texto da nova Constituição, que depois vai ser submetida a referendo, e a pergunta vai ser parecida com a pergunta que foi feita agora. E qual vai ser a pergunta? Vamos à nova Constituição ou voltamos à anterior? Então tudo pode acontecer para lá, mas o fato é que o problema, mais do que da Constituição como tal, apesar de estar lá, porque foi tudo liberalizado, é o problema das desigualdades, em que o nível de sucesso econômico do Chile, que é mostrado lá fora, não se compadece com o nível das condições sociais, condições econômicas do cidadão comum no Chile, por causa dessa questão das desigualdades. Então, os chilenos acreditam neste momento que, eventualmente, uma alteração desta Constituição poderá resolver esses problemas, poderá minimizar os problemas de desigualdades de chilenos que não têm condições básicas para sobreviver. Analistas internacionais acreditam que uma nova Constituição não vai mudar a situação econômica do Chile, que na verdade foi o principal móvel dos protestos, porque todo o sistema de educação, de saúde e de pensões do país está adjudicado a um sistema neoliberal, onde as pessoas, quem não tem condições, não tem acesso. Isso aumentou o foco da desigualdade, que não é exclusivo, na verdade, a desigualdade não é exclusiva, única do Chile, apesar de ser muito mais visibilizada no Chile, porque justamente é um país com uma história ditatorial muito mais forte do que nos outros países e eventualmente a única que manteve uma Constituição aprovada em contexto de ditadura e eu queria que o doutor avaliasse isto, principalmente porque
porque este é um novo processo que o Chile está a conhecer e que eventualmente também vai mudar a cara do Chile para o mundo. Uma nova Constituição não vai mudar a situação econômica do país. O doutor tem esta visão também, ou acredita que sim, é um início e que eventualmente pode contribuir para diminuir as desigualdades, mitigar o impacto da pobreza, que é causada pela falta de desenvolvimento, mas que de forma nenhuma impede ou nos dá dados para recusar o crescimento econômico que o país realmente tem, apesar de não estar como é que se diz, dividido entre todas as classes sociais do país? Bom, deixa-me responder em duas dimensões. Primeiro, vou dizer o seguinte, o que está acontecendo no Chile é o velho debate entre o tal neoliberalismo, a ideia de que o Estado deve retirar-se da economia e deixar que as forças do mercado possam funcionar por si só, e um pouco a ideia de que o Estado tem que estar lá presente para garantir os serviços que eventualmente as forças de mercado por si só não serão capazes de providenciar. Então o Estado tem que ter a responsabilidade de criar o bem público. O que está acontecendo no Chile eventualmente, durante esses anos todos, é que o Estado retirou-se muito da economia e deixou que as forças do mercado, o tal neoliberalismo, não é? O tal neoliberalismo, que as forças de mercado funcionassem por si só, teve os tais níveis de crescimento econômico que levam a patamares que se diz que é uma das economias mais evoluídas da região, só que, entretanto, isso não está a se refletir na vida do cidadão, do cidadão comum. Agora, será que a nova Constituição vai resolver o problema? Eventualmente, eu vou dizer que não, talvez não vai resolver, mas também pode resolver. Agora, que é meio caminho, ou é um passo gigantesco para a resolução dos tais problemas. Porque, sinceramente falando, eu não sei se o problema está na carta-mãe como tal, que cria esses problemas, ou se são as políticas públicas que devem ser implementadas, que devem garantir que haja o tal desenvolvimento inclusivo em que todos possam ter acesso aos tais recursos. Mais do que a Constituição, eu penso que o que pode resolver são as políticas públicas em que os diferentes governos que estiverem no poder devem adotar, devem implementar, conhecendo a realidade econômica, política, etc., social do Chile, ainda que a Constituição diga o que diga sobre privatização e por aí em diante, eu acho que os governos devem procurar implementar, devem procurar aprovar políticas públicas que possam garantir que os outros também possam ter acesso, porque senão vais continuar a ter esta, como chama, sociedade desigual em que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O que é que esta Constituição vai fazer? Ainda, eu digo que talvez não vai resolver na totalidade dos problemas, mas eventualmente poderá haver algumas revisões, por exemplo, sobre a questão das privatizações do setor da saúde, privatização do setor da educação, privatização da questão das pensões, eventualmente as expectativas do chileno é no sentido de essas privatizações serem revertidas. Talvez acreditam que isto possa, estando nas mãos do Estado, possa ser usado de uma forma mais equitativa, mais redistributiva da riqueza do Chile. Mas este problema que o Chile está a viver hoje não é, como bem disseste, somente do Chile. É o mesmo problema que vivem os norte-americanos também, já que estamos a falar dos norte-americanos, por exemplo. Qual é a acusação que os republicanos fazem aos norte-americanos? Aliás, os republicanos fazem aos democratas. É que supostamente os democratas querem ser mais socialistas, enquanto não devem numa sociedade daquelas. Por quê? Por exemplo, o Obama quer o quê? É um programa de saúde, de assistência à saúde que olha para a sociedade americana, olhando naquela dimensão que há uns que têm a possibilidade de ter acesso rápido e fácil, mas há uns que não têm. Então é um programa que procura incluir também o cidadão mais desprovido. Então é este problema que está a viver hoje no Chile, que eventualmente o esmagador sim a revisão da Constituição, acredita-se que as pessoas que vão redigir a nova Carta Magna do Chile, eventualmente vão lembrar-se disto e alterar os pontos que levam a que
tudo seja privatizado, esteja nas mãos, porque quando tu privatizas, de facto, quando é a lei do mercado, vamos ao darwinismo econômico. O darwinismo econômico vai dizer o quê? Os mais fortes, os mais espertos vão sobreviver e os mais fracos vão sucumbir. Então, a ideia é que provavelmente esta Constituição possa dar garantias ou possa ter princípios que vão dar legitimidade ao Estado, ao governo, que é para poder, numa sociedade liberal, sim, garantir que os mais fracos não sucumbam como seria ou como está a acontecer hoje com o nível das desigualdades que estão a acontecer no Chile. Análise que tem sido feita principalmente por especialistas latino-americanos, segundo a qual o Chile começa a caminhar para a situação da Venezuela, da Bolívia, e também não vamos hoje falar da Bolívia, mas a Bolívia teve eleições e Evo Morales, que muito recentemente tinha sofrido um golpe de Estado, o seu partido venceu as eleições. Então há um medo de que o Chile, que sempre foi uma reserva moral do capitalismo naquela região, parece que perdeu esta capacidade de ser esta reserva moral e corre riscos de viver a situação que a Venezuela eventualmente está a viver, que tem um programa considerado socialista, a questão da própria Bolívia e de tantos outros países que viveram esse contexto de maiores direitos sociais para os seus povos, a questão do Equador, inclusive da Argentina e até no Brasil de Lula da Silva. E há quem acredite que este pode ser o início da decadência do Chile como uma potência econômica na região. O Dr. Murazek concorda com esta visão? Acha que mesmo que uma Constituição que dê maiores direitos ou que confira maiores direitos, sejam eles de educação, de saúde e de acesso a emprego e de outros direitos inerentes, possa ser uma Constituição que leva a fracasso um país como o Chile? Bom, não sei, é uma forma de ver a coisa, mas eu não posso ir ao encontro desta posição, porque de facto as Constituições devem fazer isso, devem garantir que os cidadãos tenham maior acesso a recursos, tenham acesso ao emprego, tenham acesso à educação, porque é isto que deve ser um Estado. Se o Estado não puder garantir este acesso, então de que vale termos o tal contrato social com um Estado quando esse Estado não protege os seus próprios cidadãos? Eu penso que vai depender muito de como é que os chilenos vão lidar com isto. E eventualmente dos interesses à volta disto, tanto domésticos, mas também externos, porque muitas vezes, esses casos que estamos a falar da Venezuela ou da Bolívia, o problema não é só o tal socialismo, é que muitas vezes há muitos interesses dispares ali, começa a haver sabotagens, começa a haver interferências, se aqui assim possamos dizer, que vêm de fora por causa dos vários interesses, eventualmente capitalistas, que possam estar só por lá. Agora, dizer que está a caminhar para a Venezuela, bom, não sei o que é que nós queremos dizer com estar a caminhar para o exemplo da Venezuela ou do coisa da Bolívia, do Evo Morales. O que eu penso é que, havendo alteração constitucional, que vai dar as tais maiores garantias ou maiores direitos aos cidadãos, ainda que seja uma Constituição no sentido mais socialista, o que eu penso é que qualquer governante que estiver lá tem que cumprir ou tem que obedecer às regras do jogo democrático, por exemplo, e fazer a sua parte dentro dos limites que eventualmente os mandatos puderem oferecer, e não procurar manter-se a todo custo, por exemplo, no poder, porque o que tem acontecido às vezes é isto, quando falas, por exemplo, da Venezuela, quando falas do coisa inclusive da até Bolívia, do Brasil, é que, não, nesses dois casos, por exemplo, para além do coisa, como é que chama, dessa coisa de ser socialista, não ser socialista, e depois das sabotagens que muitas vezes vem de fora. Mas também tem um lado de algumas lideranças, tais lideranças socialistas, acharem que o seu projeto é o melhor e que não há outro projeto. É aí onde cria problemas, primeiro a nível interno,
na relação entre os diferentes cidadãos. O fato de nós estamos a seguir um caminho mais socialista ou mais liberal não significa que todos os cidadãos da Venezuela, todos os cidadãos da Bolívia ou todos os cidadãos, neste caso do Chile, estão mais favoráveis. Aliás, estamos a falar do Chile, estamos a dizer que era o repositor do capitalismo na América Latina, mas não quer dizer que todos os chilenos estavam satisfeitos. A prova disso é o sim esmagador para a alteração da Constituição, eventualmente para reduzir um capitalismo ao extremo que eventualmente o Chile estava. O que eu penso é que, independentemente da Constituição que vier a ser aprovada, se é mais socialista ou permanece mais liberal, o que eu penso é que primeiro o Estado, os estadistas devem procurar garantir que os direitos dos cidadãos daquele país sejam respeitados, seja num ou no outro. Porque a partir do momento que começa a surgir a percepção de que há violação de direitos, começa a haver a percepção de que não estamos a ter acesso. Há uns que estão a ter muito mais, enquanto nós continuamos na situação de pobreza. Isso sempre vai criar problema, seja enquanto estão os socialistas, enquanto estão os liberais. Nesse caso do Chile, é mais por causa dos capitalistas, que criaram um nível de desigualdade, que criaram os problemas que criaram. No caso da Venezuela, estamos a falar dos socialistas, que criaram os problemas que criaram, e ainda por cima, com um partido que acha que tem uma missão profética de continuar a advogar o chavismo, o madurismo, e que tudo o resto, e nisto tudo, vemos a intervenção que vem de fora, dos interesses capitalistas de fora, que consideram que não deve haver naquela zona países, vamos lá dizer assim, socialistas. Então, ou de cariz socialista. De cariz socialista. O mais importante para mim é o Estado deve garantir que os seus cidadãos tenham acesso, não vou dizer igual, não é possível, mas pelo menos equitativo aos recursos que o país produz e possui. Muito obrigado, Dr. Muirezek. Ontem, 28 de outubro de 2020, a Tanzânia foi às eleições em meio a tumultos e também há algumas restrições de uso de internet e também de outros meios de transporte, e este é um tema que nós vamos analisar na próxima semana, porque agora já não temos tempo. Na próxima semana analisaremos as eleições que estão a ocorrer ou que ocorreram a partir de ontem na Tanzânia e todos os temas à volta desta situação. Voltamos na próxima semana no Política Internacional. Até lá.